Boa noite, aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, nesse curso de grego clássico e koiné no nível avançado. Eu muitas vezes me engano e falo errado, assim, tipo, no intermediário. Às vezes eu fico só falando em introdução, intermediário, mas esse aqui é o avançado. Eu vou me lembrar bem porque é no começo da semana. Estamos aqui no grego 5, né? Estamos utilizando o método Atenazi no capítulo 21, parte beta. Reclesia é o título do capítulo. A Viviane estava comentando aqui que o latim é bem mais fácil que o grego, né? Comecei latim antes e parecia que tudo que eu tinha visto no latim, o grego fazia 10 vezes mais difícil. Eu não sei, mas, por exemplo, assim, no, quando eu estudava latim, né? Pela primeira vez, quando eu estudei latim pela primeira vez, eu só tirava 10 e era muito legal. Eu ajudava meus colegas de sala, ia para casa do. Tudo bem, Daniel. Para casa dos colegas para poder ajudar, dar aula para os colegas, fazer grupo de estudo, essas coisas. Aí no grego eu não conseguia fazer isso tudo no primeiro semestre, não. Fui para recuperação e tudo mais. Só depois é que eu comecei a gostar do grego também, porque também foi diferente, porque o grego, eu comecei o primeiro semestre, era só gramática e tradução. E aí no segundo semestre é que a gente foi ver mais método natural, mais leituras, sabe como a gente faz? Assim, mais um método mais indutivo, né? Não chega a ser método natural, é um método mais indutivo, né? O... É difícil fazer método natural com vocês porque é a distância. E aí falta assim. Eu não sou muito bom com bonecos, nem toco violão. Normalmente eu tinha um colega lá dos Estados Unidos que ele fazia isso, ele usava uns bonecos e tocava violão. E aí sim, ele conseguia fazer uma aula de grego do método natural bem divertida, bem interessante. E ele usava pronúncia moderna, porque ele dava aula de grego koiné ele achava como a pronúncia era do grego koiné, segundo aí os estudos, é mais próxima da pronúncia do grego moderno, né? Ele não usava erasmiana nem ática, ele usava a pronúncia moderna. Então uma escolha, né? Uma escolha. Mas continuando aqui, vamos ver aqui o vocabulário aqui desse texto aqui. Hoje vou dar uma olhada aqui usando, né, o PDF da terceira edição do Atenas. Vocês viram que eu mandei assim trocentas coisas para vocês lá no sala de aula do Google. Eu mandei todos os PDFs em português que a gente tem e eu mandei ainda a segunda edição do Atenas. Então, vocês têm quase tudo aí. Acho que falta só uns livros de exercícios e as coletâneas do Atenas italiano, que eu acho que eu não mandei para vocês, porque também já aí seria muita coisa. Vai embora aqui. Aí aqui, vocês estão vendo aqui o vocabulário, né, da parte beta, né? Aí diz aqui os verbos arco, arxo, erxa, ergmai, erkten. Mais genitivo, né? Aí na voz ativa ou média, eu começo, né? Mais genitivo, na voz ativa eu governo, né?
como se fosse o governo alguém, governo sobre alguém, né? Alguma coisa assim, né? O, o genitivo também pode dar a ideia de eu começo a partir de um ponto, né? Aí esse aqui, para quem não sabe aqui esse modelo de apresentar os verbos, ele chama isso aqui de partes principais, o Atenazi. Outras gramáticas também fazem isso, de chamar de partes principais. Vocês sabem quais são essas partes principais? Porque eu mesmo, às vezes, não lembro. Me digam aí se vocês sabem. O Gabriel está falando que Platão usa arque para. Platão e Aristóteles usam arque para falar dos primeiros princípios do ser. Sim, sim, com certeza. Mas eu estava querendo dizer essa aqui, olha, que isso aqui é o presente, é a primeira pessoa do presente do indicativo ativo. E aí, arco. Aí, esse aqui, arxo, é o quê? Se eu não me engano, é futuro. Isso, a primeira pessoa do futuro, né, do indicativo ativo. Isso. Aí aqui a Eduína colocou. Deixa eu ver. Não, foi a Viviane. Não, a Eduína colocou presente, futuro, aoristo, perfeito ativo, perfeito médio e aoristo passivo. Isso. Essa aqui, erxa, é o aoristo, ergmai, né? Vai ser o perfeito ativo, né? Na verdade, acho que não tem perfeito ativo, porque tem só 5 formas, né? Não, esse aqui é um perfeito médio. Aí esse aqui, erkten, é o aoristo passivo. Então esse verbo aqui não deve ter perfeito ativo. Porque ele botou só as 5 formas, não botou as 6. Eu pensei que tivesse botado as 6, mas botou só as 5. Aí aqui, continuando aqui. Aí aqui na sequência tem o epibuleo, que ele dá assim que rege o dativo, né? E que dá a ideia de eu tramo contra alguém. Eu tramo. Deixa eu ver como foi que o Márcio traduziu. Eu faço não sei se conspiro. O Márcio traduziu como eu conspiro. Então, eu conspiro, eu tramo. Que outras palavras vocês iriam dizer? Eu tramo, eu conspiro contra. Planejo o mal contra alguém. Maquino? Maquino contra alguém, né? Porque aqui tem duas partes. Tem o epi, que dá uma ideia de contra, né? Assim, e o buleo, que dá a ideia de planejar, de fazer uma reunião. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Então, normalmente, quando se usa esse verbo, você está falando a respeito de golpe de Estado ou de planos para guerra, né? Por aí vai. Aí você tem na sequência, você tem o nomizo, ou nomisto, que é aquele traduzido como eu penso, né? Eu penso. Mas às vezes as pessoas traduzem como eu considero, esse nomizo. O Márcio traduziu como eu penso, eu considero. Aí aqui ele botou só I think, eu penso, né? Uma coisa assim. Então
O fica no inglês fica bom só I think, porque você pode dizer tipo eu acho, né? Com I think. Então você pode no nomides você pode dar a sua opinião, né? Vocês estão entendendo? Eu tenho opinião de tal coisa, sobre tal coisa, né? Aí é que você tem, né, esse nome O é o futuro, que ele vai ter uma raiz que tem esse Yzinho, ele muda, ele acrescenta um Yzinho e aí dá uma contração. Aí o sigma cai, o sigma intervocálico cai e ele fica assim, né? Fica nome O. Aí no aoristo não tem o, o Y, mas não tem o zeta também. Então aqui eu tenho esse zeta aqui, né? Esse zeta não aparece, né? Nem no futuro, nem no aoristo. O sigma derruba o zeta, que considera o zeta como um adental, né? Para a formação aqui do futuro, né? E do aoristo, o zeta é considerado um adental e o sigma derruba adental pelas leis fonológicas, fonotáticas. Aí, nenômica é o perfeito, nenômica. Aí tem um redobro, né? Que é o nenômica. Todo mundo já sabe o que é redobro? A gente ainda não viu o perfeito, mas todo mundo sabe o que é redobro? Ou reduplicação? Redobro, reduplicação é quando você tem isso aqui. Você tinha uma a raiz, né? Começa com uma consoante, né? Aí essa consoante ela se repete, ela se redobra, acompanhado por uma vogal. E aqui no caso do perfeito é um Y, como se fosse um aumento, né? Então fica nenômica. E esse aqui é o perfeito médio, nenomismai. Nenomismai. E esse aqui, enomisten, é o perfeito não, é o aoristo passivo. A gente percebe, né? Tem o aumento e tem esse teta, eta, que é uma marca, né, da passiva. Aí na sequência você tem pleró, que é eu encho, eu preencho, né? Na sequência você tem proago, proago, né? Seria eu guio, eu conduzo para frente, adiante. Tudo bem, amor? Comprou uma camisa? Ou ganhou? Ah, tá bom. Aí então eu conduzo adiante, né? Eu levo para frente, alguma coisa assim, né? Dá para traduzir. Aí, continuando aqui. Aí aqui tem uns substantivos. Os substantivos que temos aqui, temos reananque, tesananques, melhor, reananque, tesananques, que é a necessidade, a necessidade. Essa palavra é importante para o vocabulário filosófico. Quem é que estava falando de Platão e Aristóteles? Era o Gabriel. Ui, era eu. Isso. A Ananke é importante porque ela vai ter a ver com a lógica, né? Com a questão do necessário, né? Então, é uma coisa assim, tipo aquilo que é necessário, né? A necessidade. Né? É necessidade que alguma coisa seja como é ou aconteça, né? Aí, Redike também é um conceito assim, filosófico interessante, que é o costume,
mas também a justiça, o direito, também uma causa, né, um processo, uma penalidade. Deixa eu ver aqui, como é que se botou? O Gabriel colocou, o que não pode ser de outra forma, segundo Ari. Boa. Aí aqui então aqui você tem essa penalidade aqui, né? A pena, né? O direito, o processo, né? De justiça, né? Então a dica pode ter esses vários sentidos, né? Vai desde uma coisa bem antiga como costume até uma coisa mais abstrata como a justiça e uma coisa mais assim que só pode acontecer numa ditadura, não, numa democracia onde tem uma espécie de poder jurídico, poder o judiciário, né, estabelecido, né? Aí aqui, redynamis des dynameus é o poder, a força e também as forças militares, né? O exército, né? Os exércitos. Aí, ho idiotes, tu idioto, que a gente traduziria imediatamente como idiota, né? Porque idiota vem dessa palavra. Mas o que significa, né, no sentido clássico, né, o idiota? É aquela pessoa que tem um interesse privado. É uma pessoa que não é politicos. Não está não tá voltado, né, a polis, né? Tá voltado só para si mesmo. Tá dando para entender? O também dá para pensar assim, tipo, o indivíduo, né? O indivíduo. Porque nesse contexto, o indivíduo é mal visto. Pelo menos assim, como a literatura foi passou para a gente, né? Que o indivíduo, a pessoa não deve se pensar como um indivíduo, né? Tem que pensar sempre no coletivo. Tá dando para entender? Aí aqui, na sequência aqui tem assim, restratiar, tesestratias, é o exército, né? No sentido de, né? Propriamente, né? Os guerreiros, né? Não assim no sentido de frota marítima, né? Seriam, não é a marinha, não é, não havia aeronáutica, né? Nessa época, né? Então é complicado, né? Mas assim, tipo, não dá a ideia de marinha, né? Aí é que, continuando, retimé, testimes. Aqui também é uma palavra que se confunde um pouco com diqué, né? É a honra, né? Também assim um pouco assim como se fosse o preço, né? De alguma coisa. Aí rotropos, rotropos, tu tropo é a maneira, é o jeito. Também na poética a gente vai usar, né, como assim figura de linguagem, né? Figura de linguagem, né? Na retórica também, figura de linguagem. Truques, né? Também dá a ideia de truques, recursos. Uma pessoa que consegue enganar outra pessoa, um engano. Vocês estão entendendo?
Aí, recora, tescoras. Aí aqui é a terra, o país, né, a região, né, normalmente se usa, né, nesses sentidos, né, mas vai evoluindo, a palavra vai evoluindo no sentido para a nossa ideia de país, mas nessa época não havia, né, a ideia de país. É mais uma ideia de região, terra, né, mas com o tempo vai ganhando a ideia de país. Porque, como vocês sabem, não havia bem um país, né? Havia cidades-estado, né? Polis. Aí aqui, deixa eu subir aqui para o começo da outra coluna. Aí os adjetivos. Adinatos, adinaton é impossível, incapaz. Aí aqui ele tem assim duas formas só, uma forma para o masculino e feminino e uma forma para o neutro. Ele deve se conjugar como pela terceira declinação. Aí aqui, dinatos, dinaté, dinaton. Aí aqui é possível, capaz. Aqui ele já tem três formas e com certeza ele se declina pela segunda, pela primeira e pela segunda declinação, né? Tem um masculino, feminino e o neutro. Aí aqui, recáteros, recátera e. Não, melhor, recatera e recáteron, que é cada um dos dois, né? A gente vai traduzir como cada, né? Às vezes, né? Mas aí vai às vezes dizer assim, cada um dos dois. Homoios, homoia, homoion, né? Vai reger o dativo, esse adjetivo aqui, né? É semelhante, como, né? Semelhante a, né? Vai dizer assim, né? Aí, teleutaios, teleutaia, teleutaion, que é o último, né? Quase dando a ideia de morte, porque você termina. É o último, né? Você termina, então você morre. Aí aqui, esse aqui é como se fosse um pronome, né? Ele funciona como um adjetivo porque ele tem a morfologia, né, da declinação, né? Mas ele é como se fosse, se juntasse, né, um artigo com um pronome relativo com a partícula de. Aí é toiosde, toiade, toionde. E aí a gente vai traduzir como o seguinte, né? Como o seguinte, né? Uma coisa assim, né? Deixa eu ver como é que o Márcio colocou aqui. Tal, qual, tal como o que segue, tal como o seguinte, né? Aí na sequência também tem uma outra palavra parecida que é toiutos, toiaute, toiuto. Aí esse aqui, a diferença desses dois é que eu acho que dá mais a impressão. Esse aqui eu acho que dá a ideia de catáfora e esse aqui dá a ideia de anáfora. Esse aqui é como o que segue, esse aqui eu acho que pode ser usado para o que veio antes. Vocês estão entendendo? Questão de referenciação. Aí aqui é crônios, crônia, crônion.
que significa, aqui ele traduziu como longevo, né? Longevo, né? Uma coisa assim de muitos anos, né? Teve muitos anos, né? De vida, né? De existência. As preposições aqui que ele colocou catar, mais acusativo, mas significando para baixo, também no sentido de distributivo, cada um, e também no sentido de conformativo, né? Tipo, de acordo com, segundo o qual, né? Nos evangelhos são assim, né? Catamataion, catalucan, né? Segundo Mateus, segundo Lucas, né? E aí aqui também pode ser usado para marcar a hora, né? Tipo, a 1 hora, às 2 horas, às 3 horas. Catar, né? Mais a hora. Aí aqui, os advérbios idiai, que seria individualmente, privativamente, né? Aí, aqui o pés dei, o pés zei, é que é o a pé. Na outra aula vocês viram a planície, né? E que era parecido com o a pé, mas o a pé é esse aqui, pés dei, né? Ou pés zei, a pé. Aí aqui você tem aqui essa expressão anankestin, é necessário, né? É preciso, é necessário. Aí depois ele vai ter um comentário aqui sobre a questão da ortografia. Basicamente, ele vai começar a mostrar formas ortográficas dialetais, que não são do dialeto ático. Ele vai usar formas que aparecem no dialeto de Homero, que aparece no dialeto de Tucídides, formas que aparecem em Platão. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Aí vai ter uma certa variação, né? Tipo assim, 2 sigmas no lugar de 2 taus. O ex no lugar de ex, né? Sim no lugar de sim, que significa junto, né? Como se fosse o nosso com. Aí, o que mais que ele dá aqui? É basicamente isso. Ele vai dizer que vai ter aqui, né? A e ei no lugar de a ei, né? Que significa sempre, né? A e ei no lugar de a ei. Então, a partir de agora, ele vai começar a usar formas que não são áticas. Nem assim, nem só koiné, né? Algumas dessas formas também aparecem no koiné. Essa questão dos 2 taus no lugar de 2 sigmas. Melhor, 2 sigmas no lugar de 2 taus. Normalmente só aparece no koiné também. Mas vamos aqui continuar. A gente tem pouco tempo para ler alguma coisa, né? Alguém gostaria de ler um parágrafo? Eu posso ler. Por favor, Gabriel. Ok. Oi, Viviane. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu disse que eu podia ler, mas o colega também disse, eu leio para próximo pedaço. Então, por favor, Gabriel. Pode ler, Viviane, o que você quiser. Ok. Telos de Parelton, Pericles, Hosantipo, Anerkateiknon, Ton Pronon, Proton Athenaion, Legein Tekarasen, Dinatotatos,
pareen toiade, tes men inomes o Atenaioi, aieites autois ecomai, me eiken Peloponesios, tenon garestin oti oi lakedaimonoi, kai poteron kai nun hemin epibulon menusin en mengartais sun tecais eireto oti credicas menton diaforon alenois didonai kai decestai ekeinde ecaterus a ecomen nun de uste didcas autoi petesan ute hemon didonton decontai ala bulontai polemoi malon he logos ta enclemata dialeustai volategar ala hemin epitatusin kai oi teleutaioi oi de recontes remas queleusi tus helenas autonomos afienai ego hemin para ino menden eken alaten arken sofedzin kai polemen paras queuadzestai. Isso, muito bem, muito bem. Aí aqui embaixo, né, ele dava algum vocabulário complementar, né? Ele dava assim, ecomai, com uma coisa assim, tipo, eu me apego, né? Aí dava também tais que ser tecais, como tá no plural, mas ele traduziu assim como se fosse o singular, né? O tratado, né? Seria alguma coisa assim como o contrato, né? Mas como é entre cidades, né? Seria, né? Uma Seria, caberia as negociações, professor, né? Porque está no sim, plural aí. Aí sim, as negociações também, né? Porque a questão é que são como se fossem como é, como se fossem estabelecer junto, né? Né, como se fosse uma lei junta, né? Então é por isso que ele botou o tratado, né? Porque é como se tivesse sido um acordo, né? Feito. Talvez a melhor palavra fosse acordo, né? os acordos, né? Isso. Aí Eireto é de Eiro, né? Que ele manda ver nessa página 227 aqui da terceira edição. Seria assim foi estabelecido, ou era afirmado, tinha sido afirmado, né? Aí isso aqui tem a ver com falar, com a fala, né? Aí aqui dicas ton diaforon didonai kaidekestai. Aí dicas seria a justiça, né? Para as diferenças, das diferenças, né? Aí didonai seria dar, e dekestai seria receber. Aqui colocou aceitar, né? Dar e aceitar, né? A arbitragem
das nossas diferenças, né? Então aqui ele botou dicas como arbitragens, né? E aí, o que mais que ele colocou aqui? Ta eclemata dialuestai. Assim, seria assim, seria dissolver, né? Uma coisa como dissolver as reclamações, né? Resolver as querelas. Ah, boa, boa, resolver as querelas. Enclemata, que seria, né, as querelas, as reclamações, e dialuestai seria resolver, né? Aí aqui ele botou também epitasso, sim. Eles impuseram, eles ditaram, né? Eles ditam, eles impõem, eles ditam, né? Epistaço, assim, eles como se eles colocassem, né, alguma coisa contra, né? Eles colocam alguma coisa sobre, né? Sobre, contra a gente. Vamos ver se a gente aqui. Você traduziu antes, Viviane, em casa? Isso aqui? Em casa, não. Antes da aula? Sim, eu comecei, doutor, mas vamos lá, que eu Porque tive aqui é muita dúvida na rochedo. Aqui tradução. já começou. Não, esse aqui foi. Para começar, isso aí é o sobrenome dele, que eu botei Péricles de Xantípos, porque eu não entendi porque que tá aí no. Não, Eu não entendi o esse sobrenome. Eu Xantípos, acho que tinha que ser Péricles Xantipo. Hoje, certo, então. Não é Pronto. filho de Filipe, não. hã? Eu fui curiar aqui, eu vi no Google que esse Xantipo era o pai do Péricles. Esse é fake Ah, news, então né? seria o pai dele, né? É filho de. É, Ah, tá. É Eu como queria aqui até no Nordeste a dizer gente fala, fulano, filho de cicrano. isso. é Não, o é filho do isso. Xan. É por isso Você, que tá genitivo aí, tá certo. isso, o genitivo denuncia que é a afiliação. Eu pensei que fosse do lugar, mas enfim. Obrigada, Gabriel. Então, finalmente aproximou-se Péricles, no caso, filho de Xanto. O homem que naquele tempo era o primeiro dentre os atenienses. Na fala e no agir, o mais poderoso. Aí esse pareinei aí. Esse pareinei toiade, porque toiade eu botei assim, mas esse pareinei, eu não sei o que seria esse pareinei. Porque com esse iota debaixo do eta eu não consegui encontrar. Alguém achou o que eu parei, né? Porque, assim, de cabeça também eu não lembro, não, o que eu parei. Né? Paraineu. É de quê? E significa o quê? Paraineu. Sim, Paraineu? Gabriel. mas significa o quê? Vou olhar para aí. Não, assim, eu vi Não, aqui ela tá melhor do que No eu, pelo Novo menos ela conseguiu Testamento, decifrar o que no Novo Testamento aparece como aconselhar, exortar. Ah, ok. Então, aconselhou assim, na minha opinião, ó, atenienses, sempre da que me segura, não Não é desistir, bem isso. Eu sempre me apego. Eu acho que é mais. Eu sempre me que me apego. apeguei, que me apego, a que sempre me apego. Não, ah, é porque eu sei que é desistir é quem está no infinitivo, mas não desistir a alguém, tipo, eu sei o que a frase significa, eu não sei como botar em português. Você tem que adaptar. Não, você sabe que não se render. Muda Não o se que. render aos peloponeses. Pronto, não se render. Obrigada. Não se render aos peloponeses. Pois é claro que os lacedemônios, tanto antes como agora, para usar a palavra que eu botou lá na frente do visto, conspiram contra nós. Isso.
Ah, portanto, a, a, eu tenho botado aqui as negociações, mas eu tenho dito os acordos que tinham sido proclamados. Aí eu já, nessa frase aí todinha que daí para frente, até mais ou menos até a linha 7, eu não consegui traduzir. É assim, você diz, como é que você traduziu o começo? Tipo, portanto, os Portanto, acordos. o tratado os acordos que tinham sido proclamados, porque está aqui, que está no Basta Perfeito, né? Aham. Direto. Ah, É porque, então, os acordos. é porque assim, os acordos está no dativo, né? Sim. Então, talvez fosse melhor assim, quanto aos acordos que Ah, foi decretado que, certo. Quanto aos acordos. portanto, quanto aos acordos foi decretado que, ou era Peraí, decretado deixa eu que, corrigir. aí, Como tem em, eu coloquei no tratado. Muita coisa. Aí foi decretado que. ah, o ROT é o quê que eu estou falando? Esse ROT aqui. Aqui começa um discurso indireto. uhum, Foi que decretado. nós. Que nós. Não, que a nós. Não, eu não consigo. O nós está aqui, né? Do genitivo, mas eu não consigo. Nós de Donton. Não, eu não consegui traduzir essas linhas, não, professor. Porque assim, é a arbitragem, né? Assim, para dar e para dar, que era necessário para dar e receber a arbitragem para dar e aceitar a arbitragem uns aos outros, ter cada um, né, o que temos, né, ter, né, cada um de nós, né, o que temos. Agora, nem a arbitragem própria, nem a própria arbitragem, esse eitesan. O que é esse eitesan? Nem pedimos arbitragem, nem aceitamos, nem aceitam, melhor dizendo, nem pedem a arbitragem, nem aceitam a que nós damos, nem aceitam a que damos, que nós damos, né? Damos de nós, a nossa que damos. Certo, então é nem. Mas, porém, Uhum, eles se reúnem, né, para a guerra, né, ou eles não sei se eles desejam, né, a guerra mais do mais do que que a lei. eles desejam resolver as querelas mais com a guerra do que com palavras. Esse parágrafo é muito difícil. Das outras vezes que eu traduzi, eu também achei difícil. Olha, mas
eles desejam, né, com a guerra, mais do que com palavras, as querelas, as reclamações, resolver. Então, eles desejam resolver as reclamações mais com a guerra do que com palavras. Aqui, ó, esse ou aqui, ele não é um ou, ele é um do que, aqui nesse contexto aqui. Malon é. Essa expressão aqui é como se fosse mais com isso do que com aquilo. Então, polemo é com guerra e logos é com palavras, né, com discursos. Tá dando para entender? Aí, continuando aqui. Polar, aí pois eles impõem muitas outras coisas sobre nós e os últimos que vieram aí os últimos que vieram nos ordenaram libertar ou deixar, né, os gregos livres, autônomos. Eu, portanto, aconselho a vocês ou a vós nada de nada desistir, né? De nada desistir, em nada se render, mas o império manter, salvar e guerrear, para guerrear, se preparar. Se preparar para guerrear. Tudo bem? É um parágrafo difícil, não é fácil, não. Continuando aqui. Acho que tem um tempo para vocês lerem mais um parágrafo. Ou pelo menos, acho que aqui é o parágrafo, né? Não tá dividido pela metade, não. Tem um espacinho aqui, né? Deixa eu ver se tem muito. Tem um bocadinho. Quem gostaria de ler esse parágrafo aí bem rapidinho? Ninguém? Deixa eu ver se eu leio aqui. Ande es polemon. Hã? Eu posso ler de novo, mas eu ler tão feio, mas Deus senhor. Não, que isso. Você lê bem. Se acalma. É só assim que vocês têm que, às vezes, ler antes, né? Para poder não vir despreparado totalmente aí para essa leitura aqui que está avançada, né? Tá difícil, não tá fácil, não. Ande es polemon. Edwin? Peraí, só um pouquinho. Pronto, minha assistente estava aqui. Minha assistente. Ean de espolemon catatomen, tatupolemo uca atenetera ectono. Gnotegar acunte, oturgoigar ensino, hoi telefonetioi, kai ute igian, ut en koinoi kremata etin autoi. Kai hoi toiutoi utenau plerum,
Efetividade prateadas polacos experimentai. Vulgar eterum sin apoton clerum polincrono Atenae. Taita fremata de apoton realton esperem. Maheion miai pros rapantas helenas dinatoi eisum hoi Peloponnesioi kai hoi timahoi ante hen. Polemon de sonion hoiesai pros temas adinos. Isso. Aí vamos, antes de traduzir, vamos dar uma olhadinha no vocabulário complementar que nós temos aqui. Embaixo temos astenestera, que seria mais fraco. Enkoinoi seria, aqui tá no tesouro, mas assim, literalmente era em comum. Vocês estão entendendo a ideia? Porque o tesouro, ele é como se fosse um recolhimento de impostos da cidade. Então, ele é como se fosse um dinheiro que a cidade tem em comum. Tudo bem? Aí, Tom Claron é das fazendas, né? Isso, um dinheiro público, né? Aí das suas fazendas, Apoton Realton, né? Do seu, literalmente do seu próprio, né? Das coisas deles mesmos, né? E aí a gente pode traduzir como da sua propriedade privada, né? Vamos lá ver. Ele tá tentando argumentar por que os inimigos lá são mais fracos do que os atenienses. Ele vai dar uma explicação econômica de por que os inimigos são mais fracos do que os atenienses. Ele diz assim, olha, se nós entramos em guerra, né? Se nós entrarmos em guerra, né? Eandes polemon katastomen, se nós entrarmos em guerra, nós não seremos mais fracos, né? Na guerra, né? Nós não seremos mais fracos na guerra, né? Tatu polemo uk astenestera hexomen. Nós não teremos as coisas da guerra mais fracas. Como é que a gente traduziria isso? Nós não teremos as coisas da guerra mais fracas. Eu coloquei, não teremos recursos de guerra mais fracos, aí os deles, mas a ideia. Nós não teremos o quê? Recursos de guerra. Recursos, né? Isso, boa, recursos. É a palavra que está implícita, então, né? Recursos, né? Nós não teremos recursos de guerra mais fracos. Aí, pois saibam, ouvintes, gnote garacuontes, auturgor gareisin hoi Peloponesioi, pois os peloponésios são agricultores, cai utei diai, e nem recursos próprios, uten koinó, nem no tesouro, né, nem no dinheiro público, no dinheiro comum, cremata estin autois. Há dinheiro, né? Nem eles têm dinheiro, né? Eles nem têm dinheiro nos recursos próprios, nem no privado, nem no público. Nem tem dinheiro privado, nem público.
Aí, kai roi toiu toi, iustais, ute naus plerum, e os nem enchem navios, ute pedzas, stratias, polaques, ekpempei dinatai, nem podem encher navios, nem enviar muitos exércitos, muitos soldados a pé. Não sei se aqui é exército ou é soldados a pé. Aí, esse estratias aqui, gente, é o exército ou é o soldado? Eu estou meio confuso. É o exército. Nem podem exercitar, enviar muitas vezes, né? Polaques é muitas vezes. Nem podem enviar muitas vezes. Não podem enviar com frequência. Não podem enviar com frequência os exércitos a pé. Aí, o garetelusim apoton cleron polin cronon apeinai, pois não querem se afastar das fazendas por muito tempo, das suas fazendas por muito tempo. Aí cai tacrema tadei apoton realton esferem, e precisam do dinheiro, do seu próprio dinheiro para investir, né? Acho que é investir, né? Do seu próprio dinheiro. Aí, maceum miai pros rapantas helenas, dinatoiei sim, roi peloponesioi. Aí, na batalha, então, um contra todos os gregos, os gregos, os peloponésios são capazes. E os kairoi ximakoi e os como é que chama, os aliados, isso, os aliados manter, né, podem, literalmente eles podem, né, resistir, né, os peloponésios e os seus aliados podem resistir numa batalha contra todos os gregos. Polemon de Cronion, mais uma guerra longa, uma guerra longeva, poiestai pros remas adinatoi, né? Mais uma guerra longeva fazer contra nós é impossível, eles não podem, né? São incapazes. Eles são incapazes de fazer uma guerra longa, longeva contra nós. Tudo bem? Aí, deixa eu ver se esse tem mais texto, muito texto depois. Deixa eu ver aqui. Tem mais um parágrafo aqui. 2 parágrafos. 3 parágrafos. Sim, a gente vai então fazer a pausa aqui, né? Para não ficar até a meia-noite. Mas eu agradeço pela participação de vocês e a gente continua na próxima aula, terminando o texto da 21 beta e entrando na gramática. E aí vocês podem já lendo, fazendo exercício, postando lá na sala de aula do Google. Tudo bem? Acho que é tipo, uma batalha até que vai, mas uma guerra demorada eles não aguentam.
bem, gente. Bom feriado para vocês aí, tudo de bem. Deixa eu ver aqui. Parar aqui a gravação.